Olá! O nosso vídeo de hoje vai tratar de um conteúdo básico: frase, oração e período. E olha que quando eu falo básico, eu estou utilizando o sentido literal da palavra, aquilo que serve de base. No nosso caso, para os estudos de outros conteúdos da língua portuguesa. Por exemplo, a análise sintática, que a gente precisa reconhecer uma oração e os limites de um período. Mas isso é assunto para outro momento. Hoje nós vamos colocar o pé naquele primeiro degrau, sabe aquele básico bem estudado? É essa a proposta do nosso vídeo de hoje. E se você gostou da ideia, eu vou dar um tempinho para o seu like nesse vídeo e eu já volto. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Maria Nilde, professora de língua portuguesa, e vamos ao nosso conteúdo de hoje, que nós já anunciamos que vamos tratar da frase, da oração e do período. E o que é frase? É a estrutura linguística que possui sentido completo. Parabéns, silêncio, adeus. E temos estruturas mais elaboradas. O passeio durou a manhã inteira. As minhas mãos tremiam, agitavam-se em direção a Madalena. Graciliano Ramos. Nós temos aqui a frase nominal e nós temos frase verbal. O próprio nome já diz. Nominal porque não tem verbo, só tem nome. E a verbal é estruturada com verbo. Nilde, sempre eu vou ter a frase nominal constituída com uma única palavra? Não, eu posso dizer bom dia. Garçom, por favor, um café? Não tem verbo nessas estruturas, então serão frases nominais. Quando nós falamos das frases verbais, nós não podemos esquecer da locução verbal, que é um verbo principal e uma forma nominal do verbo, ou seja, um gerúndio, um particípio ou um infinitivo. Por exemplo, estava viajando, um verbo principal e um gerúndio. Havia comprado, um verbo principal e um verbo no particípio. Vou estudar, um verbo principal e um verbo no infinitivo. Oração é a estrutura sintática organizada com um verbo ou uma locução verbal. O dia está lindo. Eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. A consulta pode ser à tarde. Tem uma locução verbal? Eu tenho uma oração. A locução verbal a gente conta como um único verbo. Agora vamos voltar lá à estrutura do Graciliano Ramos. As minhas mãos tremiam, agitavam-se em direção a Madalena. Eu tenho dois verbos. Para que o autor transmita a mensagem dele com sentido completo, ele precisou de dois verbos, ele precisou de duas orações, portanto a gente entrou no terreno do período, que é a frase estruturada em orações. Eu tenho um período simples, aquele que só tem uma oração ou uma locução verbal. A relação de amizade vale muito. Tem um verbo? Tem. É uma oração? É. Então é um período simples. A relação de amizade é valorizada. Tem uma locução verbal? Tem. Então, constitui uma oração? Constitui. Um período simples. E temos o período composto, aquele com dois ou mais verbos, ou seja, duas ou mais orações. Trouxemos aqui Carlos Drummond de Andrade. Carlos, sossegue, o amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Se nós contarmos aqui, nós temos 8 verbos, ou seja, 8 orações, contando ali a locução verbal. Nilde, como que eu delimito o período? O período é delimitado de uma letra maiúscula, iniciando o período, até um ponto. Se a gente olhar ali os exemplos, nós vamos ver A de a relação até o ponto depois de muito, no primeiro exemplo, e depois de valorizada no segundo exemplo. E no período composto nós temos o C maiúsculo de Carlos e vai até o ponto depois de será. Nilde, apenas o ponto final indica o fim do período? Não, nós podemos ter o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e a reticência. Na fala, nós temos o recurso da entonação para indicar que o falante iniciou e concluiu a intenção do seu discurso. Na escrita, nós utilizamos a pontuação. Então, essas que eu citei aqui indica que o ponto final, o escritor concluiu a sua declaração positiva ou negativa, a interrogação, que ele concluiu a pergunta, a exclamação, que ele concluiu uma ordem, um pedido, um desejo, uma emoção. A reticência diz assim: tem mais coisa para ser dita, mas eu vou ficar por aqui. Isso, gente, não acontece, por exemplo, com a vírgula.
A vírgula, ela sempre dá a intenção para a gente de que tem mais coisa para ser acrescentada no discurso. Quando eu tenho 2 pontos, a mesma coisa. Eu sei que vem aí uma enumeração ou vem uma explicação. O ponto e vírgula que causa tanta dúvida nada mais é que uma pausa com maior intensidade que a vírgula e de menor intensidade que o ponto final. Sendo assim, quando eu me deparo com um ponto e vírgula, eu sei que o discurso não acabou, não encerrou o período. Então, pessoal, vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos não indicam final de período. Fechados? Agora, vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu aqui? Vamos lá. O que é uma frase? Frase é toda estrutura linguística que possui sentido completo. Ela pode ser nominal, que não tem verbo, e averbal, que possui verbo. A frase verbal ela pode ser uma oração que só tem um verbo ou uma locução verbal, ou ela pode ser um período simples que possui um verbo ou uma locução verbal, ou um período composto, com 2 ou mais verbos ou locuções verbais. Eu já sei o que você está pensando. Nilde, a oração é constituída por um verbo ou uma locução verbal. O período simples também é constituído por um verbo ou uma locução verbal. Por que eu tenho que fazer essa distinção? Então vamos lá. Na frase, o passeio foi muito agradável. Tenho um verbo, eu tenho uma oração. Ele começa com uma letra maiúscula e vai até um ponto final. Isso me indica que eu tenho um período. Cada pequena flor é um reino maravilhoso. Eu tenho ali um verbo, sinal que eu tenho uma oração. E uma vírgula é sinal de que o autor não concluiu o discurso dele, diante do qual paramos, confusos de ignorância. Cecília Meirelles. Aí sim, ponto final. Então, eu tenho aqui no primeiro exemplo um período simples com uma oração e eu tenho no segundo exemplo um período composto. Então, nem sempre eu tenho uma oração, que eu identifiquei aquela oração, aquele período está concluído. Eu preciso aí encontrar aqueles pontos que nós já discutimos aqui na nossa aula. Encerramos o nosso conteúdo de hoje por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Se você gostou do vídeo, compartilhe e deixe seu like. E eu volto aqui para me despedir de vocês, desejar paz, bem, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Até lá!